Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Hoje nós temos aqui nosso comentário do Livro dos Espíritos. Nós temos aqui o capítulo 6 da parte 3ª do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição. Então nós vamos fazer primeiro a nossa prece, para nós fazermos um ambiente e agradecermos também a presença dos amigos espirituais que caridosamente vêm aqui nos assistir. E vamos abrir a nossa página aqui para fazer a nossa oração. Nós vamos ler o tópico 91 do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Migalhas e multidão. Isso é maravilhoso. Isso é uma lembrança do Divino Mestre, muito querida. As outras são maravilhosas, mas essa é uma das muito maravilhosa para nós. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos, e aos discípulos à multidão. Mateus 14,19. Nós sabemos que essa multidão, gente, era de mais ou menos 5.000 pessoas. Muita gente. E o Divino Mestre, com 5 pães e 2 peixes, conseguiu alimentar, ainda sobrou migalhas de tudo isso. É preciso nós sabermos que a bondade de Deus nos concede a graça misericordiosa do seu amor a todas as horas. E o Mestre era justamente uma testemunha viva de tudo isso, mostrando a misericórdia e a bondade do Supremo Pai. Vamos ler. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade na sucessão de nossas existências sobre a terra. Custa crer na migalha do bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifesta-se expressões múltiplas de crime. Como entender as necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação
E vês que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhes o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaqualitável. Nós temos muita imperfeição. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nós mesmos, nossas possibilidades mínimas no bem. Por quê, gente? Porque Deus, nosso Pai, completa a nossa boa vontade, fazendo aquilo que nós precisamos fazer, nos ajudando, dando aquele complemento. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais do que toda a multidão de males do mundo. É maravilhosa essa lição. O Divino Mestre multiplicou aquela pequena migalha e alimentou aquela multidão, cerca de quase 5.000 pessoas. Isso tudo, né, nós precisamos gravar em nossa mente. Nós precisamos marcar a nossa mente com todos esses fatos que realmente mostram a grandeza misericordiosa de Deus, nosso Pai, na pessoa do seu amado Filho, o nosso Mestre querido. E nós vamos então fazer as nossas observações aqui, né, do capítulo 6º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, da lei de destruição. Nós vemos aqui porque o assassínio também é uma destruição. Então nós vamos ter assassínio. Nós vamos ler da questão 746 a 751. Como sempre nós sabemos que os espíritos superiores que vieram trazer a mensagem a Kardec, então induziam Kardec a perguntar, porque Kardec, nós sabemos, que o nosso querido Kardec era um espírito bastante instruído, bastante elevado também, porque observava rigidamente a disciplina de si mesmo e obedecia, assim, a lei divina de conservação da virtude. Assassínio. Então, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: é crime aos olhos de Deus o assassínio? A resposta vem: grande crime, pois que é aquele que tira a vida ao seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Porque se nós cortamos o fio de uma existência de expiação, nós causamos o quê? A interrupção do pagamento de uma prova, que todos nós, quando estamos numa expiação,
nós estamos pagando, estamos numa prova, retirando uma vibração dolorosa e infeliz que nós adquirimos. Então, aquela vibração está em qualquer parte do nosso corpo, causando doença, coisa parecida, sofrimento. Então, ela está sendo justamente útil para o espírito que sofre aquela prova. Por quê? Porque é através desse sofrimento, o que vai acontecer com ele? Ele se livra daquela vibração negativa que nós mesmos nos atraímos, nós mesmos, digamos assim, instalamos no nosso íntimo, por causa do nosso pensamento desviado do bem, né? Do equilíbrio, e a gente pensa de maneira, em vários modos, a gente pensa negativamente. E aquilo, então, vem e nos afeta. Então, isso aí é aquele que está numa condição digamos, de devedor. Agora vamos ver se a pessoa assassina ou mata ou tira a vida de uma pessoa que está numa missão. É muito grave isso. Por quê? Porque uma missão, geralmente, justamente, é estabelecida pela bondade de Deus, nosso Pai, que traz alguém capaz de trazer uma mensagem, um esclarecimento para melhorar as condições psicológicas dos seres humanos. Então, o que acontece? Quando se corta, digamos assim, se interrompe aquela condição, é como se a gente interrompesse o fornecimento de energia. Digamos, pode ser do alimento material, pode ser do alimento mental, e nesse caso é alimento mental. Uma pessoa que vem para trazer, digamos, uma mensagem, para esclarecer, para mostrar a bondade de Deus, que nós não compreendemos muito, ele vem e traz aquela mensagem, aquele esclarecimento. E quando se corta uma existência tão necessária como essa, nós cometemos um crime muito grave diante de Deus, nosso Pai. Que além de cortarmos uma existência, que não é permitido fazer, nós cortamos a possibilidade do ensinamento de muitas criaturas. Então, nós precisamos fazer tudo o esforço possível para compreender essas coisas e não deixar que, digamos assim, a raiva, o ódio tome conta do nosso coração para a gente fazer coisa que não deve. Mas vamos para frente. Na pergunta 747, pergunta Kardec: é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Quer dizer que a culpa é igual? Realmente. Resposta: só já o temos dito. A resposta dos Espíritos: já o temos dito, Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato.
Nós sabemos que todos os casos de assassinato, nós sabemos que existe uma culpa muito, muito grave. Nós, por exemplo, sabemos que o assassinato de um pai de família, que sempre providenciou o pão de cada dia para seus filhinhos, para sua mulher, para sua família, e se interromper essa vida, vai causar justamente um dano muito grande, porque não só uma pessoa que sofre, aquele que foi assassinado, ele vai para o plano do espírito preocupado, porque é doloroso ele deixar a família numa condição penosa e essa família vai sofrer. Então, todos aqueles que ficam irão sofrer e aquele que vai também fica sofrendo. E, da nossa parte, uma espécie de nervoso, um desequilíbrio emocional, causa muitas vezes essa desarmonia do nosso pensamento e nós apelamos para justamente essa condição de assassinato. Nós tiramos a vida daquele ser, daquele homem. Isso aí é muito grave, porque traz consequências penosas. E nós que fizermos isso, teremos que responder por aquele assassinato. Em todo caso de legítima defesa, excusa Deus o assassinato? É pergunta 748. Resposta dos Espíritos. Só a necessidade pode excusar, mas desde que o agredido possa prevenir sua vida, preservar sua vida, sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Nós sabemos perfeitamente, né, que existe a possibilidade, muitas vezes, a pessoa se livrar do assassinato, do agressor. Então, se for possível que o agredido faça sempre o esforço de preservar também a vida do agressor. Aquele que está sendo agredido, ele pode justamente fazer o possível para conciliar, se for o caso. Porque a pessoa, quando está nervosa, principalmente quando nós temos uma tendência um pouco violenta, e a gente vai e faz as coisas sem pensar. Nós agredimos, nós fazemos todas as coisas que não devemos fazer, sem refletir o que estamos fazendo. Porque nós sabemos, como espíritas, que existe ainda um outro fator que nós conhecemos. É o fator dos espíritos obsessores. Que o espírito obsessor, ele procura fazer o possível para que aquele que ele obsedia caia cada vez mais a sua vibração, que ele fique mais endividado espiritualmente. Então, o que eles fazem? Ele faz o seguinte, ele induz aquele homem ou aquela mulher, seja lá como for, a cometer aquele ato de violência, né? Assassinando, digamos assim, o seu
o seu desafeto, coisa que acontece comumente. E nós então vemos isso, é preciso que haja possibilidade de defesa, né, do agredido. E às vezes o agredido faz alguma coisa constrangido pela força, né? Então diz assim o seguinte, na pergunta 748. Só a necessidade pode escusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida sem atentar contra a vida do seu agressor, deve fazê-lo. Isso aí. Então nós temos que fazer um esforço, se for possível, a gente está sendo agredido, mas a gente deve perdoar. Por quê? Nós temos que lembrar os ensinamentos do Divino Mestre. Aí, como nós sabemos, Pedro perguntou a ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí disse: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Então nós devemos perdoar, digamos assim, permanentemente. Por quê? Quando nós perdoamos alguém, esse ato repercute justamente no nosso íntimo. Nós acendemos, digamos assim, uma luz dentro de nós, de tal maneira que aquilo justamente balsamiza o nosso íntimo. Por isso nós devemos perdoar todos aqueles que nos ofendem. Bom, na pergunta 749, Kardec faz o seguinte: tem o homem culpa do assassínio que praticou durante a guerra? Resposta: não quando constrangido pela força, mas a culpa das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade em que procede. Quer dizer, se ele realmente comete um crime, um assassínio, digamos assim, de guerra, porque foi obrigado pela força, pela necessidade justamente do momento que foi impossível, ele teve que defender a pátria dele e etc. Então, ele tem possibilidade de ser indultado por esse crime, né? Porque ele está numa defesa geral, ele foi mandado para a frente de batalha e ele tem que impedir justamente a invasão daquelas pessoas, daqueles homens, daquele exército, e ele tem que reagir dessa maneira, a única maneira que no momento fica existindo para o homem. Mas essa crueldade, depois de ele prender, digamos assim, um soldado e amarrar, prender, ele pratique nesse homem a crueldade, batendo, maltratando, isso aí é um crime muito condenável. Não é permitido por Deus que nós façamos isso. Nós temos que prender a pessoa, se a pessoa é perigosa, amarra ele, coisa, né? E nós tocamos para frente, sem fazer a maldade alguma. 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio
O infanticídio. Nossa Senhora, só essas palavras chegam a dói por dentro. Porque infanticídio, em primeiro lugar, o parricídio é quando se mata o seu pai. Mas o infanticídio é um ato de crueldade inominável. Por quê? Porque o parricídio, o nome está dizendo, matar uma criança. A criança não pode, não se defende, não consegue se defender. É um ser muito, mas muito indefeso. E é uma extrema covardia, é uma coisa horripilante fazer isso, parricídio, o infanticídio. E o parricídio é o filho matando o pai. É isso aí. Muito, muito grave esses crimes são diante de Deus. Ambos são, aqui a resposta dos Espíritos, ambos são igualmente, porque todo crime é um crime. Vamos para a última pergunta. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Imagine, uma legislação aprovar o parricídio, o infanticídio. É coisa muito grave, né? Porque além de ser muito um ato covarde, fazer isso com uma criança, por mais que a criança nasça com defeitos, com deficiência física, nós não temos o direito, de maneira nenhuma, de tirar a vida daquele ser que vem. Por quê? Nós sabemos de certeza absoluta que nada acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem é porque Deus determina, na sua condição de sapiência infinita, Ele sabe o que está fazendo. Nós não sabemos. Nós queremos fazer de acordo com o nosso pensamento. Mas nós desconhecemos muito as causas daquele nascimento, daquela pessoa que nasce, digamos assim, com defeito físico. Então acontece, os povos antigos, como na Grécia, segundo dizem, existe a informação, de que na Grécia, quando nascia uma criança defeituosa, eles atiravam num precipício para matar a criança lá e acabar com a vida dele. Que tinha que ser só gente que estivesse de maneira completa, sem doença, sem deficiência, sem nada. Mas acontece o seguinte, que esse povo ainda desconhecia muito o que estava fazendo. Porque aquela pessoa que nasce com deficiência física, ele nasce com essa deficiência, trazendo realmente uma provação. Essa provação é necessária que o espírito passe para retirar dele aquilo que o prejudica muito, que é justamente a vibração, a vibração da culpa que ele teve de cometer um crime. Esse crime provoca justamente uma vibração, essa vibração penetra no criminoso e fica nele de tal maneira que quando ele nasce,
para outra existência, ele morre, nasce na outra existência, ele traz as deficiências físicas daquilo que ele provocou no seu semelhante. É muito interessante isso. Então, acontece que nós todos temos que obedecer à bondade de Deus por causa da nossa necessidade. Mas, como esse povo adiantado, entre aspas, não conhecia ainda, possivelmente, porque hoje em dia não se faz isso. Hoje em dia, uma criança nasce com deficiência física, o que acontece? Se a ciência do médico puder fazer uma cirurgia para ajudar, negócio para melhorar na perna, na coxa, no braço, seja lá onde for, aí é feita essa cirurgia. Para o futuro, meus irmãos, eu sei que está difícil, está um pouco distante, que é muito, né? É negócio de 600 anos. Nós teremos assistência completa de todos os nossos governantes, porque vai modificar completamente o modo de agir dos governos, das massas, tudo vai ser melhorado, porque nós começaremos então a descobrir, a nos convencermos de que nós somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, merecemos tudo aquilo que um tem, o outro também pode ter. É isso aí, nós teremos essa felicidade. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. É isso aí. Então, o espírito pode ser muito inteligente, como acontece, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma inteligência muito grande, mas o sentimento do coração dele, infelizmente, é zero. E isso transforma ele praticamente numa pessoa desumana. Porque se ele tiver que fazer alguma coisa que traga benefício para ele, ele não quer saber se ele vai prejudicar A ou B, porque ele está isento de certo sentimento. E nós precisamos acender a luz da misericórdia divina, da chama do amor que todos nós devemos ter nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece, queridos irmãos. Eu agradeço a presença de todos que forem ouvir essas considerações. Vamos lá. Nós vamos ler novamente, mais uma vez, a Vinha de Luz, na página 92, no tópico 92 da página 197. Objetivo da fé. Alcançando o fim de vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Isso é uma mensagem de Pedro, 1 Pedro, primeiro capítulo, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação de todo crente. Deveriam formular a si mesmo, porquanto, frequentemente, o trabalho do autoesclarecimento abrirá novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem ao exercício da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca o templo religioso com a preocupação de ganhar algumas coisas para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduzir
conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Ou este racional, porventura, não realizam, sem maior esforço, nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, sem características dos próprios seres embrionários? São características dos próprios seres embrionários, porque o ser que não tem ainda a razão é embrionário. O objetivo da fé constitui racionalização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. Como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitórias da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa e a orientar-nos aos passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é asa libertadora que conduz para cima. Graças a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece, irmão, querido. Nós vemos que nós aprendemos alguma coisa sempre com Emmanuel, através do Chico Cândido Xavier. Meus queridos irmãos que nos assistem espiritualmente, que aqui caridosamente vêm para nos assistir, estão presentes, vamos aliar os nossos pensamentos. Eu peço a ajuda de todos vocês para que nós façamos a nossa prece aqui, a fim de beneficiar todos aqueles que estão extremamente necessitados. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez permite que nós possamos elevar o nosso pensamento, se for possível, a chegar à Tua presença divina, para agradecer a bênção misericordiosa da luz que se derrama sobre o nosso ambiente, que há de orientar esta pequena consideração que nós fizemos aqui, e possa levar aos corações que estão necessitados a luz misericordiosa da esperança. Mestre amado, obrigado por tudo, obrigado pelos trabalhadores que aqui vêm para nos ajudar, obrigado pela força que nos comunica para melhorarmos, porque ainda estamos muito enterrados no abismo dos nossos erros. Mas Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, há de nos socorrer. Senhor Deus, de infinito amor e bondade, permite, Pai amado, que nós possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos e dar as mãos uns aos outros e disser, nos fundos do nosso coração, Senhor, louvado seja o vosso santo nome, que balsamiza o nosso pensamento, que beneficia nosso corpo, que nos dá o movimento, que nos concede a inteligência para o nosso trabalho e as forças necessárias para que nós possamos